Boa noite, queridos amigos e amigas do Evangelho da Noite. Mais uma vez aqui reunidos para realizar o culto do dia. Olha que dia fantástico hoje, né? 31 de julho de 2025. Que todos sejamos abundantemente abençoados. Reunidos aqui nessa noite de amor, para realizarmos esse culto do Evangelho da Noite nos nossos lares. Quando então seremos visitados pelas equipes espirituais do Altíssimo, da mais alta vibração, que vai adentrar os nossos lares, sanitizando-os, né? E também reequilibrando-os a nós, a nossa família, aos nossos amigos, todos que estiverem no raio de ação desse culto abençoado. Do dia 31 de julho de 2025, quando então vamos dar início, lendo uma página do livro Fonte Viva, e vai ser a lição 112. E sabe qual é o nome o nome da lição 112? Que farei? O título, né? Aí o texto que farei? É Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 10. Olha que inspirada essa página. Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como o denominarei? Interrogo alguns. Como descansarei? Interrogam outros. Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis, e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação. Deixa eu desligar um negócio aqui. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu, nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé,
não decorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procure com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminhemos vitoriosos para a sublime renovação. Graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. E graças ao Cristo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras do Evangelho da Noite da Aliança da Fraternidade, aos nossos guias e protetores espirituais, graças a Deus. A essa caravana de espíritos iluminados que vem visitar o nosso lar e, junto conosco, realizar o culto do Evangelho da Noite. Que mais uma vez aos teus pés, Senhor, possamos dar graças a Deus e, em companhia dessa espiritualidade, realizar esse culto maravilhoso em nossos lares. Graças a Deus que nós possamos estar de portas e janelas abertas para receber essa caravana da espiritualidade que há de visitar os nossos lares físicos e espirituais, fazendo uma sanitização com esse álcool 70 espiritual, removendo miasmas que porventura tenham se acumulado ao longo da última semana e reenergizando e reharmonizando os nossos corpos, os nossos templos, os nossos companheiros de senda que dividem conosco a senda contemporânea. Senhor Jesus, dá-nos mais uma vez aos teus pés, dá-nos a permissão, Senhor, para dar por iniciado o estudo do Evangelho da noite de hoje, realizando-se em nossos lares, agradecendo a semana que recebemos desde o último culto, e então pedindo essa permissão para dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Que estejamos todos reunidinhos, sintonizados, para podermos iniciar esse Evangelho. Só um instantinho. Ai, maravilha estarmos aqui, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Estamos no capítulo 17 já, e hoje os versículos são de 7 a 10, tá? Que o Pastorino intitulou Servos Inúteis. E olha só que maravilha. Só Lucas que reporta essa passagem. Capítulo 17, versículos 7 a 10. Qual de vós, tá, entre aspas, porque reportando exatamente o que Jesus falou, colocou. Qual de vós, tendo um servo arando ou pastoreando, lhe dirá ao vir ele do campo: vem já,
reclina-te à mesa. Vem já, reclina-te à mesa. Mas não lhe dirá, prepara o que cearei. E, cingindo-te, serve-me, enquanto como e bebo, e depois tu comerás e beberás. Acaso agradecerá ao servo porque cumpriu as ordens? Assim também vós, todas as vezes que tiverdes cumprido todas as ordens, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. E aí fecha aspas. Isso tudo foi reportado uma fala de Jesus, né? Então você vê, tem histórias que Jesus conta. Isso aqui tem cara de história que ele contando para os apóstolos, né? Que quando é para grandes multidões são parábolas. Aqui é uma historinha, né? Então, uma historinha, digamos, cotidiana. Então, tem estudos ou parábolas ou ensinamentos que a dificuldade é no próprio ensinamento, né? Na interpretação. Aqui, e tem outras que tem um problema, como essa daqui, porque está impregnado de costumes da época que você tem que saber para poder analisar melhor, entendeu? Então, por exemplo, a primeira coisa interessante é que isso daqui não é fruto de cópia nem de Marcos nem de Mateus, tá? Então, nem Marcos nem Mateus relatam essa passagem, e nem João. Eu dou mais foco em Marcos e Mateus, porque se tivesse que aparecer, apareceria em Marcos e Mateus, porque são sinóticos, né? É menos provável que apareça a passagem em João, embora algumas passagens apareçam nos 4 evangelhos, tá? Tempo tá, eu acho que o tempo aqui, pelo menos, está seco. Aí, então, você vê, são 4 versículos, 7, 8, 9 e 10. Mas eles têm essa dificuldade que, para você analisar o que ele está querendo dizer, você tem que entender os costumes da época. Então, quando fala servos inúteis, não é esse servo que está sendo abordado aí, né? Suposto, que nem aconteceu, ele está dizendo: qual de vós, tendo um servo, arando, pastoreando? Então, primeiro, não é os servos, 10 servos, vários, da casa do palácio de Herodes, ou da casa do sumo sacerdote Caifás. Não é. Então é essa compreensão de que essa palavra servos é o empregado da casa. Isso aqui, provavelmente, o que ele está contando é de um senhor que tinha um servo. Ponto. E esse senhor não é um senhor riquíssimo, abastado, com várias propriedades, não. É um senhor no sentido da época. Como é que é o sentido da época? As pessoas viviam daquilo que elas faziam, das suas atividades laborais. Grande maioria era agronegócio. Menos criação de bicho, menos. Então, por exemplo, eles tinham animais, matavam animais de vez em quando, mas não era comum a pessoa comer
carne todo dia não, tá? Eu estou falando porque para você criar, você tinha que ter dinheiro em alimentos, né? Como se fossem hoje as commodities. Você teria que ter muito alimento estocado para alimentar você, os seus servos e a sua criação. Então começa que boi, né, gado está descartado, porque é um bicho grande, comeria muito. Numa terra árida não tem esse pasto todo, né? Então, eles criavam mesmo, era porco, não esses aí porque são judeus, mas o povo lá, porco cresce fácil, come qualquer coisa, e cabras e bodes, cabras e essas coisas assim, inclusive o leite era leite aí desses bichos. E aí ele está falando do quê? Então esse servo não é, né, mesmo em várias passagens, os servos falavam, eu tenho que perguntar ao meu senhor. E não é um homem dentro de um castelo riquíssimo, não. É a maneira como a sociedade se agrupava. Então, por exemplo, um casal, né, se formava, mas não era uma coisa diletante, tomara que apareça um marido para mim. Não, o neném nasceu, menino, minha filha, eu tenho uma filha, também tem 2 meses, eu vou casar com seu filho, tá? E da mesma forma. Por quê? Porque era interessante também para o pai do menino ter uma menina já que ele conhece os pais, a família, né, para não aparecer uma lá. Aí vocês vão pensar, Mauro, uma lá quando ele tiver 17, 18 anos, nessa sociedade aí, não tem isso não. Não, ninguém vai esperar. Imagina, uma mulher, aí seria uma mulher de 17, 18 anos, e já está aí com uns 3, 4 filhos, se ela for abençoada. Que aí tem isso também, né? Nessa sociedade, você não ter filhos, você é uma pessoa amaldiçoada. Né? Principalmente não ter nenhum. Ter um, aí tudo bem, mas... Por quê? Porque a família é o núcleo social da sociedade. Ela é uma instância para a sobrevivência das crianças. Depois, quando esses pais ficarem velhos, a sobrevivência dos velhos, porque aí os filhos vão cuidar deles. Então, eles são a INSS, a aposentadoria, e também o núcleo de produção. Então, só vai ter tecido, roupa, sapato, né? Os sapatos feitos da pele de animal revertida, aí usavam um animal com um couro mais grosso, e a comida, né? Plantar para ter a comida, seja lá o que fosse, né? Essas coisas que dão com mais vegetais mais rústicos, né? Então, lugar assim que não chovia horrores, então é raiz, né? Milho, trigo, que mesmo seco você pode guardar, coisa não muito suculenta, né? Essas frutas suculentas não. As frutas suculentas só apareciam lá quando elas eram plantadas e colhidas nos lugares de clima bom, e aí elas eram desidratadas e aí chegavam aí nessa forma daquelas comidas antigas de Natal, né? Figo seco, uva na forma de passa, ameixa desidratada, né? Aquelas coisas que o brasileiro copiava, né? Nozes, que são um tipo de castanha, né? E coquinho, e que o brasileiro, quando eu era criança, olhava aquela mesa de Natal e não
tristeza, né? Tudo seco, tudo, Deus me livre, detestava tudo isso. Figo seco, imagina, você comer um figo, a fruta fresca, nossa, é uma coisa tão gostosa, para que eu vou comer um figo seco? Uva, mesma coisa. E aí, os outros doces, na forma de geleia. Aí, bom, geleia, para quem podia fazer, porque geleia tinha que botar muito açúcar. E açúcar era ouro na época, né? Principalmente aí nesse lugar, não tem muito de onde tirar açúcar, né? Porque cana-de-açúcar não vai crescer lá. Precisa de água, cana-de-açúcar é suculento, você pode mastigar e tirar o suco, né? Caldo de cana, você imagina lá nesse lugar, eu vou passar no deserto do Gobi, uma barraca ali de caldo de cana. Claro que não, né? E, bom, muitos faziam açúcar de cereais, de vegetais, né? Beterraba, esses vegetais que têm açúcar, né? Mas a produção é bem menor, né? Bem menor, bem mais difícil de fazer. Tirar açúcar de beterraba, de cenoura, até porque isso é alimento, entendeu? Então eles preferiam comer, que, né, saciava muito mais, comer o vegetal, a leguminosa ou a raiz, do que ainda ficar fazendo conserva. Então, aí o açúcar era necessário, tinha nas rotas, né? Vinha de outros lugares, que era para pegar o excesso da produção de frutas e transformar, então, em compotas, geleias, que era uma outra maneira de preservar para usar durante o inverno, quando não crescia nada. Então, quem é que fazia isso? Se você imaginar o marido e a mulher, o marido cuida lá de fora de plantar as coisas, dar comida para as cabras, ordenhar as cabras para fazer coalhada, para fazer queijo, né? Se você pensar, é uma ordem, né? Primeiro eu tiro o leite para tomar. Se sobrar, ele vai talhar, vai azedar, vai virar coalhada. Se sobrar, e depende da época, do lugar lá, você faz a coalhada seca, quando você retira o soro daquele coágulo, né? Daquele que não é iogurte, não, é coalhada. O iogurte é outra bactéria que faz, e ainda não tem isso lá não, porque depois você tem que botar na geladeira. Então é fazer a coalhada, comer a coalhada. Sobrou a coalhada, tira o caldo e deixa ela secar, vai virar um queijo. Então tudo isso que a gente come hoje em dia, assim, de forma diletante, é bom a gente parar para pensar nessas coisas, para agradecer cada vez que se senta à mesa, mais do que nunca. Então eles agradeciam, obrigado, Senhor, por essa refeição, porque não sabia quando seria a próxima. A não ser que você fosse um rei, pertencesse a uma classe dominante. Na casa do sumo sacerdote, Caifás, ele provavelmente não se preocupava com comida. Mas o cidadão comum era o momento de dar graças a Deus por essa comida aqui que eu estou tendo. Porque o mais fácil era não ter. E aí eu estou mostrando isso. Que quem é que produz isso tudo? Eu não compro, não tem nem mercearia de secos e molhados. Uma tendinha. Você vai na cidade do interior aqui no Brasil, tem lá a mercearia, a tendinha. Não tem. Você que tem que produzir. Você pode produzir, e a ideia era essa, né? Em abundância, para poder trocar com o do lado, que está produzindo uma outra coisa. Que aí a gente tem que lembrar que as pessoas se vestiam, se calçavam,
tinha que pegar água em algum lugar, isso tudo dá trabalho. Então é como eu digo, né? Você, da hora que você acordava, de madrugada junto com o sol, até a hora do sol se pôr, quando você ia dormir, até porque ficava um breu danado, você não ia fazer mais nada, e você estava cansado, você ficava o dia inteiro por conta do que você ia comer, beber e vestir e calçar. Então eu falava que o marido ficava com essas coisas do lado de fora da casa e a mulher ficava com as coisas de dentro da casa, que era manufaturar os alimentos, né? Fazer as ceias, né? Produzir aquele pão folha e também produzir o quê? Os fios, para depois produzir o tecido, para depois produzir a roupa. E aí vem até essa parte aqui, né? Que a gente está desdobrando do que o Cristo está falando. Então, esse servo, ele trabalhava com o Senhor. Então, os lugares, o cara, se ele tinha mais do que 6 cabras, se as cabras estavam dando leite, então isso tudo que eu estou falando, o servo, então não é servo que o Senhor ficava lá de barriga para cima não fazendo nada e o servo trabalhava. O servo é para ajudar. Então esse servo é uma pessoa que não é casada, que não tem filho e que está lá morando com a família, ajudando a produzir. E que é o pagamento dele? É ter o que beber, ter o que comer, ter o que vestir e um lugar onde dormir. Que isso tudo é a razão de todo mundo viver na época. Aí já tem gente, isso é trabalho escravo, tá tocando. Mas nessa época não é moeda corrente, não era para isso aí. O que funcionava eram os escambos. Então, dessa maneira, né? Eu plantava linho, aí colhia o linho, aí minha mulher fiava o linho, aí tinha para quem tinha o tear, então tinha as servas também, que é para ficar teando os tecidos e aí ir lá na feira e trocar o tecido por alguma coisa, por comida, por carne, porque o outro mata o bode e aí faz a carne seca de bode. Aí sal é outra coisa caríssima, que serve para fazer conservação. Então, no início, o açúcar e o sal era para conservação, não era para você meter as caras como você faz hoje, não. Fazer uma calda. Coitado, o povo todo morreu lá e nasceu e morreu, nunca soube o que era uma calda, né? Agora tá moda o morango do amor. Ih, eles nem sabiam o que era morango. Morango não crescia. Aí, isso tudo aí, então a casa, o núcleo familiar funcionava assim, entendeu? Aí podia até ser que depois esse seu servo, ele conhecia uma mulher, também serva, aí casava, tinha filhos, ia morando ali, aquele núcleo ia prosperando. Como um núcleo que era uma unidade afetiva, né, social e profissional. Muitos servos aprendiam com o dono, por exemplo, as pessoas que lidavam com curtume, que curtiam a pele de animais e que depois já estavam botando corante, e aí já fazia um produto para a classe mais superior, não era em quantidade e custava caro, né? Então, só mesmo sendo uma pessoa mais abastada para ter acesso a isso. E o que ele está falando, então, é isso. Qual de vós, tendo um servo arando ou pastoreando, lhe dirá ao vir ele do campo? Dirá para o servo, quando ele retornar do campo, lá do alfazer dele: vem já, reclina-te à mesa. Aí o senhor convidar o servo: senta aqui para comer. Mas não lhe dirá: prepara o que cearei,
Então, prepara o que eu vou comer, o que cearei, o que será servido de ceia, e cingindo-te, serve-me enquanto como e bebo, e depois tu comerás e beberás, porque ele é o servo. E isso daí parece uma coisa, mistura de classe, mas eles moravam ali todos juntos na mesma casa. A questão não é essa, não. A questão, ele está falando, quem serve a quem? Então, o servo serve ao dono, o senhor, né? Mas não esse senhor como a gente tem hoje. E aí ele fala, prepara o que cearei. Então o cara está vindo lá da parte rural, que estava ou arando ou pastoreando, e aí já chega para botar a comida do Senhor, que por sua vez a mulher preparou, ou a mulher e uma ajudante, e aí prepara o que cearei e cingindo-te. Aí vem essa questão do cingindo-te. Os servos, quando estavam trabalhando lá na roça, lá com os animais, era comum trabalharem nu, né? A não ser quando estava muito quente, o sol inclemente, não tinha filtro solar, aí usava uma túnica. E como é que era a túnica? Tecia o tecido. Aí do tear vai saindo em forma contínua, aí sai em retângulos, até porque não tem tanto fio assim. E aí produz lá, todo mundo era baixinho, porque não comia muita proteína, era um povo lá de 1,40 m, 1,50 m, então se fazia lá uma peça lá de linho, vamos dizer aí 2 metros, 2,5 metros, e aí pegava e fazia um buraco no meio, que era para botar a cabeça. E ficava aquilo tipo um poncho. Só que, e aí eles trabalhavam sem nada, eles trabalhavam nus. Quando voltava para casa, né, até por uma questão vai preparar comida, vai entrar em casa, aí eles botavam essa túnica, cinge-te, que aí a túnica, como eu estou te falando, era um pedaço de pano que botava. Então aqui do lado ficava aberto. Então você pegava, transpassava o tecido um por cima do outro e amarrava uma cordinha, tipo um cintinho no meio, que é o cinge-te, cingir-se, né? Amarrar ali no meio para fechar essas laterais e você não ficar dando espetáculo, principalmente na hora de servir o Senhor. Então, mas isso não é isso, é costume, tá? Local. Então, assim, aí ele está falando que aí depois que o Senhor comer e beber, mas esse Senhor, ele estava trabalhando também, o servo estava trabalhando lá cuidando das cabras e ele estava trabalhando ali em outras coisas, o Senhor. Não é o Senhor de ficar de papo pro ar, não, nem a mulher do Senhor. E aí, caso agradecerá ao servo porque cumpriu as ordens, ao final da tarefa. Não, né? Que o servo, ele era servo 24 horas. Mas, na verdade, todo mundo trabalhava 24 horas, entendeu? Assim também vós, todas as vezes que tiverdes cumprido todas as ordens, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Então, ele está falando, usando esse termo, esse exemplo desse servo de casa, né? Que ele trabalhava o tempo todo, mas isso não era uma coisa absurda na época, não. Isso aí todo mundo fazia, porque inclusive ele estava trabalhando para ele também, né? Para ele comer, para ele beber, para ele se vestir. E os senhores também trabalhavam. Não era senhor para ficar de papo pro ar. E todo mundo trabalhava muito. Então, por exemplo, tem que ter água, tem que pegar água e trazer. Então, era uma vida muito difícil. Por exemplo, aí, vamos lá, no dia de folga, eu vou ficar de barriga para cima. Não, porque também não tinha televisão para assistir, não tinha um jogo para ir.
você, na folga, você ia lá, é onde se encontravam nos mercados, nas rotas comerciais que cruzavam as terras, cada um trazia suas coisas para trocar, tinha um que trazia cambucas de barro, o outro trazia esteira de palha, entendeu? E trocava. E aí, por isso até do 7º dia, da própria, Deus botou lá o 7º dia de repouso, para ter um dia para você parar. E qual era a grande sensação? Era ir à sinagoga, para dedicar a Deus. Então esse 7º dia não era para você jogar uma pelada com os amigos, e nem hoje em dia um grupo de garotos se reunirem para jogar videogame. Era para você dedicar à religião. Não é fantástico isso tudo? E ele está querendo dizer que nós somos os servos inúteis. Então a gente veio para resgatar dívidas, para aprumar a nossa existência. Então a gente não faz mais do que a obrigação. Então nós somos os próprios servos inúteis. Ah, mas eu trabalhei na igreja, eu distribuí casaco, cesta básica. Mas isso daí está previsto. Se você não fez, é porque você está em débito. É abaixo do servo inútil, né? Então, melhor correr e fazer o que deve. O que deve é o que pode fazer e o que você tratou lá em cima, né? Vamos agora passar para o nosso passe fluídico terápico na paz do Cristo. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao Cristo de Deus. Graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e aos nossos guias e protetores espirituais individuais e de família. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse culto no lar,
com o qual fomos abençoados e tivemos as nossas casas visitadas, higienizadas, reharmonizadas e reenergizadas. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos durante esses 43 minutos que vão fazer a nossa higienização, fortificação e inspiração para podermos viver na senda contemporânea, levando essa luz, essa paz, esse amor do Senhor a todos. Queremos rogar, Senhor Jesus, por todos esses líderes espirituais que estão atuando nessa contemporaneidade, os encarnados e os desencarnados, que sejam muito protegidos, amparados, conduzidos e inspirados. Mas ainda, Senhor, todos esses líderes materiais que estão à frente de grandes empresas, grandes mecanismos internacionais, conglomerados, que lideram grande quantidade de matéria e cujas ações têm desdobramento sobre etnias. Que a luz do Cristo possa mandar um quanto de energia para Gaia, o planeta Terra, para essa humanidade encarnada e desencarnada, e um quanto de energia para a transição planetária que possa estar ocorrendo, conjugando todos esses itens que estamos conclamando, dos líderes espirituais, materiais e da própria Gaia. Queremos ainda, Senhor, pedir para que possamos levar essa energia para as nossas vidas diárias, nos lugares aonde convivemos e dividimos essa nossa contemporaneidade, essa nossa senda. Que nós possamos agora, vamos fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas demandas, inclusive por terceiros, pedir por irmãos. Obrigado, Senhor, por mais esse culto, que possamos ter a permissão para dar por encerrado o culto de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz e no amor do Cristo.